Será que realmente os opostos se atraem? Se você tem dúvida com relação a isso, eu te convido a ficar do início deste vídeo até o final dele. Então, roda a vinheta aí. Será que os opostos se atraem? Para poder explicar essa definição, eu vou trabalhar duas teorias de psicanálise aqui com vocês. Uma das teorias é a de Lacan, quando ele diz com relação à criança projetando no espelho a sua imagem, e a outra teoria é com relação ao desejo recalcado. Primeira teoria, vou ler aqui para vocês. Vamos entender o seguinte: o que é o oposto de acordo com a psicanálise conforme a teoria de Lacan? Lacan ele diz que ele fez um estudo com uma criança olhando para ela mesma no espelho. Fato é que quando essa criança ela começou a olhar com ela mesma no espelho, ela se estranhou, mas depois ela se identificou com a sua imagem. Por quê? A única imagem que a criança tinha era com relação às pessoas que ela relacionava no convívio dela, que eram seus pais ou sua mãe, beleza? Seus irmãos também. Ponto. Só que fato é, depois desses estudos, a criança começou a ter uma familiaridade dentro de um contexto social. Ou seja, tudo aquilo que era do convívio da criança, de uma certa maneira, ela criou uma familiaridade. Beleza? Beleza. E a familiaridade, ela vem do conceito de família. Ou seja, quando nós temos uma referência de família dentro de casa, nós temos o que se chamamos de familiaridade. Então, Lacan ele diz que a teoria do espelho com relação à criança é ela familiarizar com ela mesma e familiarizar com seu contexto social. Mas fato é que dentro da familiaridade nós herdamos situações positivas e situações negativas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou estender muito nisso, porque senão vai entrar numa terapia, mas eu quero que você entenda algo muito importante. Você tem que pensar o seguinte: positivo é aquilo que me faz bem, negativo é aquilo que me faz mal, ou aquilo que eu tento superar. Bom, se eu tenho noção, pelo menos de consciência, de positivo é aquilo que me faz bem e negativo é aquilo que me faz mal ou eu tento superar, eu tenho alguns pontos importantes. Quais são esses pontos importantes? O grande problema é que quando não temos esse entendimento claro sobre nós, principalmente sobre aquilo que tento superar, eu projeto nos outros, nas pessoas, em coisas. Porque só se tenta superar aquilo que é uma perda e aquilo que é uma falta. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem uma situação na sua vida que você tem como falta e você quer superar, não é errado você querer superar. Mas fato é, quando você tem isso de uma maneira consciente e inconsciente, projetando no outro, aí é um problema. Fernando, me dê exemplos práticos. Exemplos práticos. Se a sua família veio de uma relação de traição, ou se a sua família veio de uma relação de pais e mães que não demonstraram amor, talvez aquela situação de uma maneira consciente, que não tem familiaridade no amor, claro, sincero, valoroso e respeitoso, quando você entra num contexto social de família baseado na sua relação inicial, você de uma certa maneira busca isso, porque é familiar. Se você tem uma situação dentro de um contexto familiar positiva com relação às referências que você tem de pai e de mãe dentro de um contexto de relação, quando você também entra numa relação, o que acontece? Acontece algo que você se familiariza, e isso também é o que? Familiar. Ou seja, aquilo que nós vimos na familiaridade, nós projetamos no outro baseado naquilo que é nosso como desejo ou como falta. E como eu resolvo isso? Aí você tem que fazer uma pergunta para você. Isto que eu estou dizendo, isto que está acontecendo, isto que é com relação à minha emoção, é algo positivo ou é algo negativo? Se é algo positivo, beleza, parabéns, permanece. Agora, se é algo negativo, você tem duas oportunidades ou dois problemas. Ou você recalca esse desejo, ou então você ressignifica esse desejo. Isso através da terapia e através da análise. Ponto. Normalmente a atração do oposto acontece por causa de algo que é uma falta ou uma perda, de que eu não tenho. Exemplo, se a pessoa é muito tímida, eu me atraio às vezes por uma pessoa extrovertida. A falta que sinto em mim, nele me atrai. Se sou uma pessoa amorosa demais, porém a outra pessoa é insensível demais, fria, mais firme,
ou a insensibilidade dela e a frieza dela me atrai. Isso, num princípio relacional, é até instigante, num princípio. Desafiador. Porém, no longo prazo, você começará a ter questionamentos do porquê eu estou buscando sobre o porquê tanto sofrimento de uma pessoa totalmente oposta a mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso o seguinte: num contexto relacional, inicialmente falando, é bom. Por quê? Se você tem esse desejo de superar, isso vai ser algo instigante. E vamos supor que você consiga isso, mas você conseguindo isso, no longo prazo, isso é uma coisa saudável para você? Porque quando você projeta a sua falta no outro, não é o outro que vai solucionar para você. O outro pode fazer parte de complementação de resolução do problema, mas resolvê-lo nunca. Se você é uma pessoa insegura demais, o outro é seguro demais, a segurança do outro, ela não complementa você. Você tem que complementar a sua segurança. O outro não é responsável pela sua segurança emocional. Tem uma frase que todos falam assim, né? E até bíblica, né? Os dois se unem e se tornarão uma só carne. Beleza. Mas você concorda comigo que se torna uma só carne significa que alguém sumiu? Ou seja, se alguém some, tem um problema. Porque no mundo relacional não é objetivo e nem premissa de deixar que o outro seja extirpado. No mundo relacional existe um complemento, e esse complemento ele pode ser coletivo e individual, mas a falta do outro é do outro, a falta sua é sua. O outro não é responsável por complementar a sua falta. Ele pode ser um colaborador, mas complementar nunca. E o grande problema que a gente busca no oposto é o quê? É que o outro me complete. Continuando, por quê? Esse princípio de superação não é uma responsabilidade da outra, é uma falta de superação sua. Falei sobre falta, agora vou falar sobre desejo recalcado. Vamos lá. Imagina se você relacionando com uma pessoa extrovertida e você é uma pessoa introvertida. Fernando, o que tem a ver isso? O que é uma pessoa extrovertida e introvertida? Pessoa extrovertida é aquela pessoa que gosta de muita gente. Quanto mais gente a pessoa tem ao seu redor, mais ela se sente instigada, animada e feliz. Pessoa introvertida é uma pessoa que relaciona com muita gente também, mas só que é como se cada pessoa que ela relacionasse, um pouco dessa bateria social fosse esvaziando. Então ela prioriza mais momentos de qualidade a sós ou com poucas pessoas do que muita gente. Para o introvertido não importa a quantidade, importa a qualidade. Para o extrovertido não, é mais quantidade do que qualidade. Beleza? Aí imagina que você se apaixonou por uma pessoa extrovertida, o oposto. Para você relacionar com uma pessoa extrovertida e ela tem estímulos de ser realizado com quantidade de gente, o que acontece? Você que é introvertido e gosta de ter qualidade e não quantidade, você não vai gostar do ambiente do extrovertido. Mas para você se moldar no mundo dele, você até pode aceitar. Mas o que você está fazendo? Você está recalcando um desejo. E quando você recalca um desejo, você tem um problema psicossomático. Porque desejo é aquilo que nos faz feliz. E nós temos que ter um equilíbrio da realidade e do desejo. Da mesma forma, o extrovertido vai relacionar com o introvertido. O introvertido quer mais cantinho, quietinho, juntinho, abraçadinho, mas o extrovertido quer festa. Na hora quando ele falar com a sua parceira ou parceiro que quer ir numa festa, que tem um show e o parceiro não quer e vai ficar achando ruim se ele for, o que acontece? O extrovertido pode até obedecer o parceiro ou parceira, mas o seu desejo vai ser o quê? Recalcado. E quando você recalca um desejo, você tem depois, futuramente, um problema psicossomático. Porque o desejo ele sai de outras formas, através de outras extroversões, outras maneiras. E aí eu te pergunto, o oposto, ele realmente se atrai conforme o magnetismo? Nem sempre.
Aí você pode me perguntar, mas na minha relação já deu certo, eu já vi gente dando certo. Como que eu faço para resolver esse problema? Será que eu realmente tenho que relacionar com pessoas que são iguais a mim ou eu não posso nunca mais na minha vida relacionar com o oposto? Qual é a solução disso tudo? A solução disso tudo depende daquilo que você está disposto a renunciar na sua vida. Porque relação inicial, num princípio de namoro, ela é baseada no esforço. Se você renuncia antes de esforçar, você tem um problema muito grande. Você está pagando um preço muito alto e esse preço você nunca vai ver credibilidade porque você não viu o esforço do outro. Agora, se você viu o esforço do outro e o outro viu o esforço seu, vocês vão migrar para uma outra fase que se chama renúncia. Porque esforço é aquilo que eu permito que o outro faça o que eu faça, mas não vai matar a minha vida. Renúncia é aquilo que eu faço em prol do bem do outro, renunciando a mim mesmo. Um exemplo prático de renúncia: mães quando deixam de viver a vida que querem para cuidar dos seus filhos. Isso é exemplo de renúncia. Renuncia a sua vontade de si mesma ou de si mesmos para poder trazer o bem para o filho ou para a filha. Quando eu falo mãe, também tem isso por parte do pai. Agora, num contexto relacional, você tem que fazer essa pergunta: até em que ponto eu estou disposto a renunciar a mim mesmo? Porque a partir do momento quando você está disposto a renunciar a si mesmo pelo bem do outro e vice-versa, isso sim é uma maneira coletiva, individual de cada um, mas coletiva, aí você vai fazer uma outra pergunta. Esta renúncia que eu estou fazendo, ela está me fazendo ser uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Se ela está fazendo você ser uma pessoa melhor, parabéns, você está numa relação muito boa. Agora, se ela está te fazendo ser uma pessoa pior, você tem um problema psicopatológico e a sua análise ou terapia através da psicanálise. Por que eu estou dizendo isso? Porque relação não é controle. Relação não é imposição. Relação não é você tentar superar a sua falta. Relação é parceria. É você querer crescer com o outro e o outro querer crescer com você. Não de uma maneira imposta, não de uma maneira falada, não de uma maneira gritante, mas de uma maneira que você vê no outro qualidade de complementação, de transbordamento dentro de uma relação com contexto de parceria. Porque um parceiro não ganha em cima do outro, um parceiro ganha com o outro. Um parceiro ou parceira não quer manipular o outro, quer ganhar junto com o outro. Um parceiro ou uma parceira não quer que o outro entre no mundo dele ao seu bem prazer, muito pelo contrário. O parceiro ou parceira aceita o outro com as qualidades e defeitos e coloca numa balança de equilíbrio e mesmo assim diz: vale a pena continuar com essa pessoa. E isso é caráter psicológico. Então o oposto se atrai? Não sei. Se você renunciou, ficou bem com você? Beleza, atrai. Se não, tem um problema. A única deficiência de mim para você, que a minha deficiência está exposta, é só não. Um abraço e tchau, tchau. Minha opinião pessoal, para mim, cara, a gente é brasileiro, já sofre tanto, bicho. Então, pra mim, o ideal seria o igual. O oposto, eu teria que ressignificar muita coisa, recalcar muita coisa, mas, sei lá, né? Independente de ser igual ou não, vai chegar um momento que chega nisso também de renunciar. Então, eu só queria uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira que não projetasse as suas faltas em mim. E a gente tendo essa consciência é importante. Por isso que terapia é bom.